boas-vindas! Eu sou a Van e hoje vamos conferir uma revistinha de música e de rock dos anos 90, a Showbiz de março de 1998. Então essa é a edição número 152 de março de 1998. Custava aí R$ 9,90 lá em 98. E aqui vocês estão vendo a capa, né, dos Rolling Stones com Bob Dylan e o Oasis no Brasil, invasão rock and roll no Brasil. Uma matéria aí com o João Gordo num spa, nova Madonna, né, Madonna com o disco novo, Kurt Cobain, Viva os anos 80 e Joy Division, Max Cavalera, tributo a Renato Russo. Show! Saiba quem mais vem por aí, né? Então esse ano aqui, de 98, foi o ano que vem nós tivemos essa turnê aqui no Brasil dos Stones, né? Quem estava abrindo o show era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Bob Dylan, aí o grande bardo, né? Aqui nós temos uma contracapa aqui, uma propagandinha. A Bis era a revista lá nos anos 80, 90. Nós tínhamos algumas revistas aí da Editora Azul que funcionavam, né? Na época pré-internet, aí quem vai lembrar, né? Eu gostava muito de duas revistas, especialmente. Uma falava sobre cinema, que era a revista Set, que era uma revista muito legal, né? Que você podia assistir, tinha as entrevistas, tinha matérias, tinha os lançamentos. Era muito legal para quem queria acompanhar cinema. E a Bis, que era uma revista de música, né? Bis é uma revista um tanto quanto polêmica aí, né? Entre os artistas nacionais, aí, porque ela criticava bastante, né? Alguns críticos ali que trabalhavam na revista faziam reviews dos discos, dos shows, e às vezes, né, o pessoal daqui às vezes não concordava tanto com as opiniões da revista. Mas eu lembro, por exemplo, uma revista que teve uma entrevista com o Axl ali no auge, né, lá por 92, 93, quando o Guns estava no auge. Tinha uma bis que eu comprei, que era o Axl na capa, uma entrevista dele para Rolling Stone americano, né? E depois nós tivemos essa fase aqui da Showbiz, que já era uma segunda fase da revista ali nos anos 90, né? Mas também uma revista bem legal, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Nós temos então aqui o editorial, né? Em pauta, com uma charge aqui do Mick Jagger e o seu bocão, né? Temos algumas propagandas aqui. Eu vou comentar um pouquinho sobre aquele contexto em 98, né? Então nós tínhamos ali essa turnê dos Stones com o Bob Dylan aqui no Brasil, aqui o Wall Online. Quem lembra que em 98 ainda internet discada, quem tinha que ter aquele discador lá do Wall do IG, né? Então aqui nós temos, por exemplo, algumas fotos, aqui uma matériazinha ali, a carta do mês, aqui o Axl. Vocês acompanhavam essa revista? Eu sempre curti muito música, né? Ali nos anos 90 nós ainda tínhamos a MTV, né, na TV, que fazia bastante, aqui algumas, a linha editorial aqui, né? Então nós tínhamos a revista de surf, quem lembra também, a Showbiz, as revistas femininas, né, a Carícia. Nós tínhamos a Capricho, que era a mais famosa da Abril, né? Nós tínhamos também a Carícia, a Seta, a Showbiz, a Contigo, que era de fofocas, né? A Ação Games, claro. Né? Era a época aí que as revistas bombavam, né? Mais uma propagandinha aqui de som, da Sony. Aqui o Steve Tyler, né, do Aerosmith. Então vamos dar uma olhadinha nas matérias que estava acontecendo, né? Aqui nós tínhamos a turnê do U2 também ali na época. Aqui algumas notícias. Aqui mais uma matéria com o Axl. Aqui em 98 o Guns, né, já tinha acabado, né, as turmas já tinham saído. E o Axl estava ainda com o nome da banda, né, naquela promessa do disco novo, né, do Guns N' Roses, que acabou sendo Chinese Democracy. Aqui uma entrevistinha com The Police, né, o Andy
Summers, né? Que era o do The Police ali junto com o Sting. Também já estava separada, né? Com seus discos solos. Smash Mouth. Então tava bombando aqui no Brasil também a MTV ainda. E aqui assim a matéria principal, né? Avalanche Rock and Roll, Rolling Stones e o Bob Dylan juntos. Também tivemos o Oasis, né? Que veio no Brasil em 98. E o Oasis aparentemente tá voltando, né? Aparentemente deve voltar para o Brasil também. Mick Jagger e Keith Richards atiram mais uma pedra. Essa era a turnê Bridge to Babylon, né? Que era o disco de 98. Em 94 eles estiveram no Brasil com o Voodoo Lounge, né? E depois em 98 eles vieram com essa Bridge to Babylon Tour. E aí sim tinha a abertura, né? Só o Bob Dylan que estava abrindo só. Então isso aqui foi em 11 de abril no Rio de Janeiro, de 98, né? E 13 de abril em São Paulo. E eu lembro de assistir na TV, né? Uns trechos. E aqui o Bob Dylan também que abriu, né? Eles cantaram juntos, né? Que não deu muito certo a questão do microfone, né? O Guerreiro Imortal abre o show dos Stones no Rio e em São Paulo. E aqui o Oasis, né? Que está aí retornando também, aparentemente. O Oasis vem aqui em 20 e 21 de março de 98. E aqui um filme aparentemente seria censurado aí do Kurt Cobain, né? Kurt, infelizmente, nos deixou em 94, né? E aqui em 98 estava saindo um filme, então teve muita polêmica ali com a Courtney Love, que era a esposa dele na época, né? Aqui, quando ele estava saindo aqui, o Max Cavalera estava saindo, né, do Sepultura e acabou formando aí o Soulfly. Então, tem uma matéria aqui com ele também. Eu lembro, né, foi os irmãos Cavalera se separaram, né, foi uma coisa bem polêmica assim também, na época, no mundo da música. Eu confesso que eu não sou muito de ouvir essas bandas tão pesadas assim como o Sepultura. Não sou muito assim, eu sou do rock, mas o rock mais blues, né, dos anos 70, por exemplo. Aqui, esse disco da Madonna é muito bom, Lady Madonna, que é na época do Ray of Light ela lançou, né? Ela estava com 39 anos aqui na época. Aos 39 anos, mãezinha Material Girl se reinventa como Spiritual Woman. Esse disco da Madonna é muito, muito bom, Ray of Light, né? E aqui ela estava numa fase, então. Aqui tem a capa do disco, né? Esse disco é muito bom, Ray of Light. Com 39 anos ela estava ainda também muito bonita, né? Até hoje aí nós tivemos aquele show dela lá em Copacabana. E mais umas matérias. Isso aqui é uma matéria com o João Gordo. Estava num spa. Depois de pesar quase 200 quilos, o rato de Porão João Gordo sofre num spa, em busca da saúde perdida. Tem uma reportagem dele aqui, né, tentando perder peso. João Gordo hoje está numa fase aí, aparentemente bacana, né, com vegetariano, alguns programas na internet, né, cuidando aí da saúde. Traidor do punk? Já recusei trabalhar com Renato Aragão e Thunderbird para ficar na MTV. Né, tem essa questão, né, que ele acabou ficando meio pop, pois. Aqui é o Biquíni Cavadão. Eu gostava do Biquíni Cavadão, nos anos 80, 90, me lembro. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Esse cara aqui eu não gosto, o Marilyn Manson, nunca gostei muito. Achei que ele fazia mais polêmica do que músicas boas, na minha opinião. Tem um pôster do cara aqui, né? Hoje já o pessoal também já fala muito assim, saiu muitas... Tivemos algumas questões aí de mulheres, né, que denunciaram alguns abusos dele e tudo mais. Mas é um cara assim que ele sempre, pra mim, ele sempre fez mais sucesso pelas polêmicas e pelas... querendo chocar do que realmente... música, né? Aqui, ó.
Dos ídolos, Ian Curtis. Isso aqui foi a matéria que eu lembro que eu fiquei me conhecendo mais sobre esse cara. Foi o vocalista do Joy Division. Infelizmente tinha muitos problemas de saúde. Acabou aí tirando a vida muito cedo, né? Com 20 e poucos anos. E deixou os discos aí do Joy Division, né? Numa época ali que muitos artistas depois se inspiraram no pós-punk deles, né? Nós tivemos lá na Inglaterra o punk dos Sex Pistols, e aí depois nós tivemos Joy Division, foi um dos principais aí, expoentes desse pós-punk, né? Eu gosto de algumas músicas deles, curti, assim, eu não conhecia a história do Ian Curtis, né? Um cara bem talentoso, infelizmente aí também partiu cedo. Aqui ó, Showbiz, letras traduzidas, Rolling Stones, volume 1, mergulho de cabeça. Esse aqui as letras em inglês, né, quando vinham traduzidas. Eu achava interessante, eu tinha algumas, não essa aqui especificamente, mas na época fazia sucesso, porque nós não entendíamos muitas, né, das músicas. E nós temos aqui alguns reviews aí, algumas análises de discos e shows, né, lá da época também. Aqui algumas matérias aí sobre filmes, cinema. Bem legal também. Os rappers aqui também falando sobre shows. Clássicos em CDs. Reggae. Aqui o AC/DC, né? Angus Young. Gosto desse DC, eu gosto bastante. Aqui uma matéria meio propaganda, nada a ver, sobre comida de rock food. Aqui quem lembra ali do Beavis and Butthead da MTV, né, dos anos 90. Dizendo ali algumas fast food, né? Dizendo que é coisa dos roqueiros. The Verve. Olha só a letra traduzida aqui, ó, The Verve. Quem lembra que o Bittersweet Symphony. Essa banda estourou na época com o videoclipe, né, dessa música Bittersweet Symphony. Eu lembro que o clipe passava bastante na MTV. E depois os caras meio que ficou nisso mesmo, né? Fizeram muito sucesso com esse hit. Na época eles diziam que eles eram o novo Oasis. Aqui tem um quiz ali, algumas perguntas para ver se conhece aí o Metallica. Seus conhecimentos sobre a maior banda de heavy metal da atualidade. Metallica ainda estourando nessa época, né? Aqui uma propaganda do disco do Prodigy. Quem lembra desse disco aqui? Fez muito sucesso, eu lembro na época. Todo mundo escutava esse disco do Prodigy. Os videoclipes também passavam na TV. Bastante. Aqui o guitarrista do Smash Pumpkins, uma banda que eu gosto bastante também, Smash Pumpkins. Nessa época aqui também estavam lançando, né? Aqui um show ali que teve no Rio em homenagem ao Renato Russo. Festa bem intencionada com gente esquisita, homenageia Renato Russo. Então tem uma galera aqui que foi cantar, imagino que as músicas da Legião, né? Não sei, as letras do Renato. Então, o pessoal falando aí como foi esse. Na praia de Ipanema, no Rio, claro, em 15 de fevereiro de 98. Aqui uma matéria com um show do Sisters of Mercy. Vocês veem que essa revista aqui tá até bem conservada, né? Chico Science. Spice Girls estavam. Nossa! Spice Girls estavam estourando, né? Estouradaças. Gostava muito das músicas popzinhas das Spice Girls. Aqui, né? Terminando então aqui discoteca básica. Disco aqui Original Sun Greatest Hits do Carl Perkins. Um disco clássico aí, falando sobre o disco, né? Aqui uma propaganda dos tênis da época descolados aí dos anos 90.
E aqui do relógio, né? Saudades da moda aí dos anos 90. E tá aí, Showbiz, de março de 98, aí, edição 152. Essa eu achei aí na minha coleção aí guardada, resgatai. E eu gostava, gosto de música, né? Já mostrei aqui alguns discos, alguns que eu curto. E os Stones, né? Gosto bastante, é minha banda de rock favorita. Você lia a Bis, a revista 7, você curtia essas revistas na época? Deixa aí suas memórias e seus comentários, deixa aí seu joinha, uma nostalgia aí dos anos 90, da música dos anos 90. Muitos artistas legais, alguns fazem sucesso até hoje, outros nem tanto, né? Obrigada, pessoal, você que assistiu o vídeo até aqui. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.